Bom dia, crianças, a paz do Senhor. Hoje a gente vai continuar a nossa lição. A lição de hoje é a número 12 e o título da lição é A Morte de Jesus na Cruz. O nosso versículo está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, e fala assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A gente está aprendendo sobre a vida de Jesus. E na aula passada a gente viu que Jesus ele tinha 12 amigos. Eram os discípulos que ele escolheu, que ele foi chamando. E o que aconteceu com esses discípulos? O que Jesus fazia com eles? Eles iam fazendo vários milagres, né? Várias coisas. Olha só. A gente já viu vários milagres que Jesus fez. Jesus curava, Jesus pregava e várias outras coisas, não é mesmo? Então Jesus ia com os seus discípulos falando do amor de Deus, fazendo maravilhas, outras coisas que a gente já aprendeu. Só que teve um dia que uma coisa aconteceu. As pessoas começaram a ficar com inveja de Jesus. Eles ficaram com inveja, alguns diziam até mentiras, dizia que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não era o escolhido. Começaram a falar mal de Jesus. Olha só que coisa, né? Começaram a falar que Jesus não era o Filho de Deus. Mas eles podiam incriminar e prender Jesus por alguma coisa? Não. Eles não podiam prender Jesus porque Jesus não tinha feito nada de errado, né? A gente sabe que Jesus nunca mentiu, Jesus nunca roubou, Jesus nunca tinha feito nada de errado. Mas essas pessoas malvadas queriam prender Jesus, queriam que Jesus fosse morto, sendo que ele não tinha feito nada. Então o que essas pessoas ruins fizeram? Começaram a mentir, começaram a falar um monte de coisa errada de Jesus. Fizeram pessoas ficarem com raiva de Jesus, sendo que ele não tinha feito nada, sendo que ele era inocente. E um dia, os soldados pensaram assim, ó, pra gente pegar Jesus, a gente tem que saber onde que ele tá. Já sei, vamos falar com um dos seus discípulos. Lembra que os discípulos eram assim com Jesus, que eu te falou? Que eles eram amigos de Jesus? Eles foram atrás de um dos discípulos de Jesus. Foram até Judas. Isso, Judas. Eles pegaram Judas e falou assim, ó, Judas, se você me disser aonde Jesus está, a gente vai te dar 30 moedas de prata. Será se Judas ia aceitar isso? Olha aqui os soldados naus. Olha a cara deles. Eles tinham cara de gente ruim, né? Eles eram pessoas ruins. Eles queriam prender Jesus. E o que ele falou? Judas, se você nos dizer aonde Jesus está, a gente vai te entregar 30 moedas de prata. Não eram nem moedas de ouro, era de prata. E Judas aceitou entregar Jesus. Judas trocou Jesus por 30 moedas. E a gente? Será que a gente hoje troca Jesus por outras coisas? Troca Jesus por videogames, troca Jesus por brincadeiras, troca Jesus por um passeio com os amigos? Não, né? A gente não pode trocar Jesus, e como Judas fez. Trocou Jesus por coisas pequenas. A gente não pode trocar Jesus por nada. Por qualquer coisa que seja, a gente não pode trocar Jesus, né? Mas Judas fez isso. Jesus ficou triste, mas ele sabia que tudo aquilo tinha que acontecer, né? Então os soldados já sabiam onde Jesus estava. O que eles fizeram? Foram lá e ó, pegaram Jesus. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Já pensou tanto que deve doer, crianças? Aquela coroa na cabeça de Jesus deve doer muito, não é? Furando a sua cabeça todinha, o sangue de Jesus escorria de tanto que machucava. Amarraram Jesus em uma cruz, colocaram Jesus em uma cruz. E nessa cruz eles batiam em Jesus, eles xingavam Jesus e até cuspiam em Jesus, sendo que Jesus era um inocente. Jesus não tinha feito nada. Jesus não merecia estar naquele lugar, mas ele foi. E sabe de tudo, crianças? Ele não reclamou. Jesus não disse sequer uma palavra. Em momento algum, Jesus
reclamou daquilo que estava acontecendo, mesmo ele sendo inocente. E Jesus chegou uma hora que ele estava tão machucado, que ele precisou de ajuda para carregar a cruz. Sabe quem ajudou Jesus? Um homem chamado Simão. Isso, Jesus já estava tão machucado que suas forças já estavam poucas para carregar aquela cruz. E então Simão ajudou Jesus a carregar até chegar no Monte Gólgota. Vamos repetir com a tia? Gólgota era o nome do monte, onde Jesus chegou e colocaram lá, ó, junto de Jesus, mais 2 ladrões. Então a gente tinha 3 pessoas crucificadas. A gente tinha 3 pessoas lá naquele monte. E uma delas era Jesus. Jesus estava lá no meio. E um desses ladrões, ele sabia que Jesus era realmente o Filho de Deus. Ele acreditava em Jesus. Depois que ele viu as pessoas zombando de Jesus, as pessoas maltratando Jesus, e Jesus não disse nada, ele percebeu que ele era o Filho de Deus. Um dos ladrões aceitou a Jesus, os seus pecados foram perdoados lá naquela cruz. E ele disse assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino? E Jesus respondeu para ele: ainda hoje estarás lá no paraíso comigo. E o outro? Será que o outro reconheceu que Jesus era realmente o Filho de Deus? Não. O outro não reconheceu. Ele falou assim: você não é o Filho de Deus? Então por que você não desce daí? Se você é o Filho de Deus, por que você não manda os seus anjos aqui e mata todas essas pessoas, se você não é mesmo Filho de Deus? Eles não acreditavam em Jesus. Mas Jesus não disse nada. Jesus ficou o tempo todo calado, porque ele sabia que essa morte, essa crucificação tinha que acontecer para que os meus e os seus pecados fossem perdoados. Hoje, a gente tem como falar com Jesus. Hoje a gente pode pedir perdão e os nossos pecados serem perdoados. Por isso, tudo isso teve que acontecer. Todo esse sofrimento. Mesmo Jesus sendo inocente, essa morte aconteceu. E esse outro aqui, ó, não aceitou a Jesus. Não reconheceu que ele era o Filho de Deus. Infelizmente, né, crianças? E Jesus, ele podia muito bem ter desaparecido dali. Ele podia muito bem ter sumido, ele não tem os seus poderes? Jesus podia ter feito tudo isso, mas ele escolheu ficar. Ele escolheu sofrer. Ele escolheu passar tudo isso que ele passou por amor de mim e por amor a você. Que bonito, né, crianças, isso que Jesus fez pela gente. Outra pessoa não faria isso que ele fez. E o que a gente vai fazer para reconhecer isso? A gente precisa ver como Deus nos ama. Isso é o amor de Jesus por nós. Ele é a pessoa que ama a gente mais do que tudo. Ele é a única pessoa que faria isso pela gente, que morreria, que sofreria esse tanto que ele sofreu, né? Amém, crianças? Um beijo pra vocês e até domingo que vem. Se domingo que vem a gente não conseguir ir pra igreja, se ainda tiver proibido as igrejas estarem abertas, a tia faz o outro vídeo falando da próxima lição. Eu acho que já é a última lição, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau!